E tem uma coisa do brasileiro que eu acho muito louca, que ao mesmo tempo que a gente é muito nostálgico, essa coisa do antigamente que era bom, a gente é péssimo com a história do futebol. E tem certas questões. Eu vou entrar aqui, talvez aqui seja a questão mais polêmica, mas existem outras que eu entendo que são muito necessárias de falar também. Tem todo esse dilema do Mundial do Palmeiras, é um clássico. O Brasileiro de 87 também. Tem a questão do próprio... A democracia corintiana também. É uma coisa que foi completamente... Parece que é apagada, assim. É uma coisa que... Ou você é um jornalista de futebol que entende, ou é um entusiasta, mas é uma coisa que vai meio se esvaecendo, assim. A gente museu, cara. Tem gente... Eu vou muito a Santos por causa de... A gente tava conversando em off aqui, fora do ar. Eu gosto de ir lá pra pegar onda e tal. E vou direto. Tava até querendo alugar apartamento em Santos, ali São Vicente e tudo, pra ter um lugar na praia e tudo. E um amigo meu recente esteve aqui, diretor de marketing ferroviário, inclusive, lá de Fortaleza e tal. E ele queria ir lá no Museu do Pelé. Tem uma galera que não sabe nem que existe, pô. O Museu do Pelé. E o próprio museu também não é um museu do Pelé, né? Tem o Museu de Conquistas do Santos. Tem uma galera que não tem. Então, ao mesmo tempo que a gente fica nesse ciclo romântico de algumas coisas, a gente também não preserva como deveria. E aí cria-se uma confusão de eu não preservar a história e deturpar a história. A gente faz as duas coisas. A gente deturpa e não preserva. A gente não tem, assim, que eu falei no início da conversa aqui, por exemplo, como tem no Chile, como tem na Argentina, como tem, por exemplo, na Alemanha, um museu que jogue na cara da sociedade o tempo inteiro o pior momento daquela sociedade. Tipo assim, existe um museu do Holocausto e o alemão sabe que é necessário rever aquilo ali toda hora. O alemãozinho, quando tá crescendo ali, ele sabe que ele precisa olhar para a história dele e falar, cara, a gente já passou por isso aqui. E é pra gente ter vergonha mesmo. No Chile tem o Museu da Ditadura, na Argentina a mesma coisa. Aqui a gente finge que não aconteceu. Assim, o Museu do Índio, a gente não inexiste, assim, né? Ignora uma parada que é... Não, e o próprio futebol, ele surgiu de um cunho trabalhista social bizarro. Total. Que é a modernização do jogo, a profissionalização, o início de tudo, vem exatamente da bolha furada do futebol elitizado. Deixa de ser uma coisa dos riquinhos que tinham contato ali com a aristocracia, com a galera que veio da Inglaterra, pro jogo de fábrica, pros times de fábrica, né, com os trabalhadores e tal. Então, você, às vezes, cara, por exemplo, o Vasco, que tem uma história absurda, talvez a história mais bonita do futebol brasileiro, ou uma das, seja do Vasco. Durante um bom tempo, isso não era nem discutido, não se falava sobre, e foi deixado que o Vasco ficasse a imagem e semelhança do Eurico Miranda, pô. Como se o Vasco fosse resumido ao Eurico Miranda. E aí ficou antipatizado, Quando tu tem ali um time que foi totalmente disruptivo na época, como outros, né? Como o Bangu, com a Ponte Preta. E a galera... E é muito louco. Isso é que deveria ser falado. Não que o jogo antigamente que era melhor ou não, porque não tem nem ferramenta pra isso. É muito louco que a gente perde certas coisas, que acho que se você perguntar... Pô, se pegar por um puta fã de futebol, falar assim, quem foi Mário Filho? O cara não sabe. O cara não sabe falar quem foi Mário Filho. Se perguntar pro cara como é que começou o Corinthians, pegar um torcedor mais louco da Gaviões, como começou o Corinthians? O cara talvez não tenha a dimensão da onde que veio. E ao mesmo tempo a gente tem isso pra mim sempre foi uma dissonância muito louca, porque eu adoro história também, e eu adoro futebol. Tenho até vários vídeos que eu publico vários vídeos que estão muito certos, é bizarro, né? Que a gente publica no TikTok, no Instagram, contando histórias de coisas do futebol que as pessoas não sabiam. E é muito louco de você ver as pessoas não entender do tipo... Cara, o quanto que a crônica esportiva é importante pra... Pô... Todos os mascotes de time que a gente tem hoje foram criados pela crônica esportiva, ponto. Tipo, se não todos, a grande maioria, a Baleia do Santos... E o Brasileiro de 87, assim, por exemplo, que você citou, ele é o primeiro a, por exemplo, registrar marca. Caramba. Os clubes até 87 não tem nem registro de marca. E pra tu ver como era bizarro ali, tinham vários clubes, o Botafogo, o Flamengo e tal. Tinha clube que usava o Popeye, tinha clube que usava... o Zé Carioca. E tipo assim, não pode, pô. Tu tá usando marca dos outros e tal. Então ali você tem uma preocupação, primeiro sua, de registrar e proteger a tua marca.
o teu escudo para não ter uso, né? Tinha nenhum conceito de pirataria na época, porque não tinha direito, simples assim. E você também saber que você não pode usar certas coisas. Aí você tem o álbum, você começa a ter a primeira vez ali negociação de direito de transmissão, negociação de patrocinador master, quase um name rights, né, para o campeonato e tudo, coisa assim. O campeonato de 87, que ele é resumido à discussão Flamengo Esporte, ele é muito maior do que isso, porque ele foi a primeira tentativa de se criar uma liga, uma tentativa que teoricamente deu certo, porque o campeonato foi um sucesso. A Copa União, financeiramente, em público, em tudo, foi um sucesso. Durante muito tempo foi a maior média de público do Campeonato Brasileiro. Só a Copa União. E tinha o álbum, tinha, assim, várias coisas. O jogo que ia ser transmitido tinha o sorteio no Faustão. Caramba. Qual era o jogo que ia passar no domingo? Aí sorteava lá, porque só era um pro Brasil todo, né? Sorteava na hora e tal, não sei o quê. Ficava as equipes apostas ali em 3 estádios, um jogo só ia ser transmitido. Então, assim, ele tem uma riqueza histórica gigantesca. Então, de novo, não confundam com respeitar a história, valorizar a história com o romantismo dessa mesma história, com você deturpar isso como se fosse que é o que a gente faz de novo. Já citei alguns exemplos aqui de feitos históricos que a gente hoje olha para trás e a gente tenta dar uma contemporizada, dar uma amenizada, dar uma romantizada em algo que foi escroto, ponto, ou que foi ruim, ponto, mas tem que ser contado, ponto. Uma coisa é você contar a história, respeitar a história, a outra coisa é você deturpar a história. O que a gente faz muitas vezes no futebol é deturpar o contexto de algumas situações e transformar numa coisa que na época não era. Ou se era menos do que o que a gente passa pra frente. Do mesmo jeito que a era Messi, Cristiano Ronaldo, que é uma era, só vai aumentar de tamanho quando acabar. Sim. As pessoas só vão entender o tamanho do que foram esses anos de domínio absoluto de 2 caras quando acabar. Isso vai valer pra... E a gente distante já entende isso no tênis. A gente já entende a era Nadal e Federer como algo bizarro. A gente já entende que o que o Golden State fez no basquete, a revolução do jogo, ela é bizarra. A gente já entende o Tom Brady. O próprio Bulls. O Bulls precisou do tempo. Aí começam os produtos, né? Documentário, quadro. Você precisa tirar aquilo ali de uso para ele virar símbolo, né? Igual você pega... Tem várias paradas aqui, né? Você pega esse tênis, a partir do momento que eu tiro ele do pé e eu boto ele aqui, ele ganha outro significado, né? Que pode ser um significado maior, ele pega o status de peça. Algumas coisas assim acontecem com o esporte. Parou de jogar, você pega na prateleira e bota em outra coisa. E aí vira outro símbolo. Isso aconteceu com o Chicago, aí tem a dinastia Bulls, a dinastia Lakers, a dinastia Celtics, a dinastia não sei o quê. E talvez a gente comece a entender a dinastia Messi e Cristiano Ronaldo quando eles pararem. Sabe uma coisa que eu percebi... Você já foi pra Argentina, né? Já deve ter ido. Já. Uma coisa que eu percebi, e foi muito doido meu na Argentina em questão ao futebol, quando eu entrava nas bodeguinhas, nas empanadas, todos os rolezinhos que eles tinham, tem uma certa adoração a essa história do futebol muito maluca. Assim, o Maradona é rei, é absurdo. Mas se entra em alguns bairros específicos, você vê fotos antigas, você vê retratos, quadros, fotos de momentos. E foi uma coisa que eu fui me ligando que cada lugar que eu entrava, eu via e era muito recorrente. E aqui a gente tem um título, tem um ou outro bar que ainda tem um pouco dessa mania, mas eu vejo que a gente não tem tanto disso, né? Eu sinto que a gente vai perdendo alguns ícones, alguns ídolos. Mas eu acho que tem um pouco a ver com a sociedade de um geral, assim. Você tem, um dos pontos turísticos de Buenos Aires é o cemitério onde tá Evita Peron. Tipo assim, o que tem aqui no Brasil que... Tipo assim, as pessoas transformaram o lugar onde o Senna tá enterrado num ponto turístico? Não. Entendeu? De repente deveria, né? Assim, é um personagem... E eu tô falando de um personagem político com um personagem esportivo. Mas eu tô falando do ponto de vista esportivo. Eu não sei nem se a gente... cultua essas paradas. O brasileiro lê pouco, o argentino lê muito mais. Você chega em qualquer banca dessa no meio da rua, eu comprei um livro lá chamado A Era... A tradução era A Era do Futebol, que é inclusive um livro muito crítico ao jogo. É porrada em cima da história do futebol como algo de manipulação de massas e tal. Mas eu comprei numa banca de jornal de rua, pô. Não, o que eles têm de publicação de livro de futebol é sinistro. Revista, assim, aí o gráfico foi tradicionalíssimo durante muito tempo, assim, que equivalente ao que a Placar fez aqui, né, mas o nosso mercado editorial deu uma minguada e tudo. O olé ainda é relevante
na Argentina. Aqui a gente não tem esse jornal esportivo mais. O Lance já não é mais esse jornal esportivo. A Placar tinha um trabalho muito forte. A Gazeta Esportiva, a gente já teve, enfim, o Jornal dos Esportes lá atrás, no Rio. Isso foi se perdendo. Então, acho que isso conversa um pouco com o que é cada sociedade também, né? De valorização ou não. De novo, a gente tá falando de um país que tem um museu para tratar do seu período mais sombrio e tal. Eles falam sobre isso. Aqui não... A gente esquece, né? É muito... ou ignora, ou finge, ou deturpa, que é pior. Esse que você acabou de assistir foi um corte da nossa live com o Bruno Formiga. Se você quiser assistir a live completa, ela vai estar aqui do lado. Eu vou deixar um outro vídeo que com certeza você vai gostar também. E não esquece de se inscrever no nosso canal de cortes. Valeu!